Olá, galerinha, tudo bem com vocês? E aí, nós retornamos às nossas aulas essa semana, depois do recesso. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o período da Roma Antiga. E é importante falar sobre essa civilização porque ela também marca a Antiguidade Clássica, certo? E ela influenciou a formação da nossa civilização como a gente conhece hoje. Tanto que Roma e Grécia foram as principais civilizações da antiguidade que contribuíram para a formação da nossa civilização, ok? E aí nós daremos prosseguimento à aula de hoje, que será sobre Roma Antiga. Bom, o objetivo da aula de hoje, que vocês vão ter que colocar no portfólio, é descrever o processo de formação da Roma Antiga e também identificar as configurações sociais e políticas no período monárquico da Roma Antiga. Então, nós vamos estudar esse processo de formação, bem como as principais características que configuraram o período monárquico da Roma Antiga, ok? E aqui eu trouxe para vocês uma ilustração de Roma, como que ficou atualmente, porque eles preservaram muito da arquitetura romana da época, e aí eu trouxe essa imagem só para vocês verem basicamente como que os romanos construíam, né, seus monumentos, como que foi essa influência, e até hoje elas existem, certo? Eles preservam como um patrimônio histórico da humanidade, e aí é bem interessante. Bom, gente, a gente sempre começa, né, por uma contextualização histórica, só para vocês entenderem esse contexto histórico, o que foi a civilização romana, certo? Como que eles se formaram. E aí, ao longo da sua história política, os romanos conheceram 3 tipos de governo, que foi a monarquia, que nós vamos ver na aula de hoje, a república, que nós iremos ver na próxima aula, e, por último, o império. E é importante a gente estudar essas 3 fases, porque elas vão determinar como que a sociedade romana ela conduzia, né, a sua história. E aí, quando ela chegou nesse período aqui do Império Romano, ela expandiu de tal modo que ela alcançou toda a Europa Ocidental, parte da África e parte da Ásia também. Então, se tornou um dos maiores impérios da humanidade. Só que esse império ruiu, entrou em crise, foi dividido em 2 partes, e aí o Império Romano, que ficou na parte da Europa Ocidental, ele caiu, se fragmentou, né? Ele se dividiu em vários reinos germânicos, e aí nós tivemos nesse contexto a formação do feudalismo, e logo mais tarde a gente teve a formação dos países europeus que a gente conhece hoje. Por isso que é muito importante a gente estudar sobre o período da Roma Antiga, ok? E aí no século 8 a.C., a península era ocupada por diversos povos. Os italiotas, por isso o nome hoje é Itália, que ficava ao centro, e aí ele se dividia em vários grupos, né, ou tribos, que eram os gregos. Lembra lá do período da diáspora grega, principalmente a primeira diáspora grega, quando os povos começaram a fugir, a migrarem para outros lugares? Então, alguns foram para a região da Itália. E aí eles se estabeleciam em colônias ao sul, na região conhecida como a Magna Grécia. E aí eles tiveram também os etruscos, que ficavam localizados ao norte, entre os rios Tibre e o Arno, ok? E aí, aqui a gente vai ver um pouco do domínio etrusco. Aí vem o período da República, que era dominada pelos senadores, né, representada pelos senadores, e aí o Império, que era formado pelos Césares, ok? E aí nesse mapa, se vocês observarem,
ele vai mostrar, né, em cores quais os períodos que marcaram a história, né, de Roma. E aí, se vocês observarem, a monarquia foi de uma cor que foi bem no início, e aí ela tinha o domínio dos etruscos, né, que eram os povos que ficavam na ponta da pirâmide, e eles que dominavam toda a política de Roma. E aí, depois, a República, né, que aí era representado pelo Senado, que república significa, né, coisa pública, res pública. Então, é quando o povo governa. E depois veio o Império, que era representado pelos Césares. E isso por volta do século 8 a.C. E aqui, gente, é chamado de Península Itálica. E logo em seguida, né, com o Império Romano, vocês vão ver aqui que ele foi se expandindo, né? Olha, primeiro aqui a botinha que representa a Itália, depois ele foi se expandindo por toda a Europa Ocidental, Oriental e a África, ok? E aí esses são os períodos, como eu falei para vocês, certo? E é o que nós iremos estudar sobre a história de Roma. E aí, né, para começar a falar sobre a história de Roma, é importante falar sobre como que se deu esse processo de formação. E aí existem várias versões sobre a formação de Roma. Uma delas é que aí vocês já estão vendo aqui representado nessa imagem, é a história de Rômulo e Remo, que foram dois irmãos, certo? Que foram largados no meio do mato, e aí eles foram capturados por uma loba e criados por ela. E aí, olha só a historinha. Após a destruição de Troia, o troiano Enéas liderou um grupo de refugiados que se estabeleceram na Península Itálica. E aí foi fundada por pastores, certo? Na região do centro-ocidental, pelos etruscos, italiotas e os gregos. E também tem essa historinha, né, que Roma teria sido fundada pelos irmãos Rômulo e Remo. Eles foram abandonados às margens do rio Tibre e eles foram amamentados por uma loba, só que um dos irmãos, né, que foi Rômulo, ele assassinou o seu irmão Remo e, por fim, ele, segundo a lenda, ele fundou a cidade de Roma, certo? Então, essa é a teoria, uma das teorias de fundação da cidade de Roma. E a outra versão, que é a origem histórica, ela teria surgido por volta do século X, no centro da Península Itálica, em uma colina chamada Monte Palatino, a partir da construção de fortificações dos latinos. E era um povo que vivia, sobretudo, do pastoreio. No século VIII, vendo-se ameaçados pelos sabinos, que também viviam na região, os latinos uniram-se. E essa união de aldeias habitadas por pastores latinos está na origem da cidade de Roma. E aí teve também a influência dos etruscos. Então há, né, essa teoria histórica de que quem fundou a cidade de Roma foram os etruscos, tanto que eles que dominaram ali o período da monarquia romana, ok? E aí, gente, dando continuidade, nós iremos falar agora sobre o período monárquico. E nesse período, a sociedade romana ela estava estruturada em função da posse de terras. E, nesse caso, quem liderava essas terras eram os etruscos. E eles que lideraram, ao longo de muitos anos, a cidade de Roma. E aí a monarquia, né, teve início com a fundação de Roma, né, por um soberano. Eles tinham um senado, que era um conselho de anciãos,
que era um órgão formado exclusivamente por patrícios, certo? Que também os patrícios faziam parte, eles compunham a sociedade romana, só que eles estavam no topo. E aí eles tinham também a Assembleia Curiata, onde ela reunia todos os cidadãos das famílias aristocratas. A aristocracia é o grupo de pessoas que são donas de terras, e eles tinham uma finalidade de votar leis e aprovar a guerra, como se fosse, né, o nosso poder legislativo, a Câmara e o Senado aqui no Brasil, onde eles votam e criam as leis. E aí, nessa época da realeza, a base da economia era a agricultura e o pastoreio também. E aí, gente, dando continuidade, esses eram os grupos que compunham a sociedade romana. No topo estavam os patrícios, né, que eles formavam a aristocracia romana, e eles diziam ser descendentes dos fundadores de Roma, no caso os etruscos. Eram os mais ricos e possuíam as melhores terras e gado. Tinham grande participação política na cidade. E aí tinham os plebeus também. Eles representavam os estrangeiros, eram pequenos proprietários, artesãos e comerciantes. Geralmente eles trabalhavam para os patrícios, mas eles não tinham direitos políticos, sociais e econômicos, mesmo trabalhando para os patrícios. Mesmo quando enriqueciam, não podiam participar efetivamente da vida política na cidade. Abaixo dos plebeus vinham os clientes. Era um grupo intermediário, certo? Entre os patrícios e os plebeus. Eles viviam sob a proteção das famílias patrícias, a quais deviam obediência. Na base da pirâmide tinham os escravos, né? Nessa época já havia escravos em Roma, mas em número bem reduzido. Geralmente eram prisioneiros de guerra ou escravos por dívidas. E aí, em 509, um choque entre o rei, que era o rei etrusco, certo? Ou seja, um rei etrusco, também patrício, provocou o fim da monarquia. E o rei foi deposto pelos patrícios, e aí foi implementado o regime republicano. Então, basicamente, o que vocês precisam saber sobre a história de formação da civilização romana é isso. Não há muito o que se falar do período da monarquia romana, porque não há tantos descritos assim sobre esse período, certo? Aí, o que acontece? Sobre a formação de Roma, existem duas teorias. Uma delas, que é a teoria histórica, fala que ela foi formada por três grupos, né, de pessoas, que eram os italiotas, os sabinos e os gregos. E aí eles fundaram a civilização romana. E também pelos etruscos, que ficavam ali na região de Roma. E existe uma outra teoria, que é a lenda de Rômulo e Remo, que foram dois irmãos abandonados no rio Tibre, às margens do rio, foram alimentados por uma loba, e aí um irmão matou o outro e fundou a cidade de Roma, ok? E aí, gente, qualquer dúvida, vocês vão me procurar no fórum, e aí eu vou explicar rapidamente o que vocês vão fazer sobre a atividade para o portfólio. Vocês vão elaborar uma pirâmide parecida com essa, certo? Que eu coloquei aqui um exemplo. É a pirâmide social que representava a sociedade romana no período monárquico. E aí vocês vão colocar as características de cada uma delas e vão colocar essa atividade lá no portfólio, que vocês já entenderam como que faz, ok? Então, gente, até a próxima aula e um abraço.